Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer mais uma vez para vocês, né, os assuntos tributários aí que pegaram essa semana, os assuntos que vale a pena mencionar, né? Você sabe que a área tributária sempre tem aí novidades, né? Novidades assim que a gente não espera, né? Até mesmo comentando um pouquinho sobre um dos assuntos que a gente vai falar hoje, que é o caso da Shen, né? Até semana passada a gente já estava se preparando para uma tributação. E agora o governo voltou atrás, né? Na última terça-feira. Vamos comentar sobre isso também. Selecionei um outro assunto que eu nunca trouxe aqui, tá? Fiz um post essa semana sobre isso, que é sobre a tese do século, o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, né? Se isso vai impactar vocês ou não, né? É uma atenção especial para as empresas do lucro real e lucro presumido, né? E você que é do Simples, que pensa já em mudar de regime a partir do ano que vem, é bom que vocês já fiquem ligados também nessa nova tese, né? Não tão nova assim, né, gente? Mas aí eu comento mais com vocês. Aproveitando, eu vou colocar esse vídeo também no meu canal do YouTube, né, que é o Marcolino Tax, e lá eu vou colocar esse mesmo conteúdo. Quem quiser me acompanhar por lá ou pelo Instagram, né, aproveite para dar aquele joinha, aquela curtida, né, para essa informação chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Peço também que compartilhe essa informação, né, porque você, conhecendo um empresário, um amigo seu, um parente que tem interesse na área tributária, para passar essa informação, né, para encaminhar para eles também. E se precisar, não puder assistir tudo hoje, dá aquele salvar, que também você consegue acompanhar isso em outro momento, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos ao primeiro assunto de hoje, o assunto da Shen, né? A Shen começou, né, a semana passada, o governo, o Haddad, anunciou que ia fazer a taxação das empresas, né, as empresas que estão mandando produtos para cá. Na verdade, gente, a regra sempre existiu, né, como eu comentei no outro vídeo. É uma isenção que foi criada entre pessoas físicas, uma pessoa física lá da China encaminhando um produto, uma pessoa física no Brasil, né, até um limite aí de $50, né, mais ou menos R$250, e a partir desse momento não teria tributação, né, porque existia aí um teto e a operação respeitava esse teto. Só que aí o governo começou a ver que existia tanto uma má intenção aí de umas empresas de fora, como também dos nossos consumidores aqui internos, que dividiam vários pedidos, né, para que nunca ultrapassasse esse teto. Então ele anunciou na semana passada que ia fazer a taxação dessas operações. Só que aí, gente, como todo assunto tributário, a gente sempre surpreende, né, porque ele de um dia para a noite muda, né? Então foi de uma semana para outra, né? Na mesma terça-feira, agora dessa semana, o governo se arrependeu porque isso pegou muito mal, gente, pegou muito mal. O Lula foi lá, conversou com a Haddad, falou assim, ó, para com isso, vamos deixar do jeito que está, não quero que a minha popularidade diminua ainda mais, então vamos encontrar outra alternativa. Foi o que o Haddad fez. O Haddad foi lá e desistiu dessa medida, né, de tributação direta, né, entre pessoas físicas de fora, né, importando, né, as pessoas físicas aqui, e desistiu dessa medida. E na última quinta-feira publicou uma informação dizendo que a Shen, né, vai colocar sua operação aqui no Brasil, né, vai concentrar aí mais ou menos, se não me falha a memória, mais ou menos 80% de produtos nacionalizados, né? Ele vai começar a fazer a produção aqui no Brasil, e isso vai ajudar também a diminuir a sonegação, né? Mas sinceramente, como que a gente pode garantir, né, que uma empresa lá da China, acostumada com aquela mão de obra barata, sem toda essa carga tributária, sem todas essas leis aí para regular, se elas vão conseguir trabalhar aqui no custo do Brasil, né? Porque trabalhar nesse manicômio tributário não é fácil, vocês sabem disso, vocês trabalham aqui. Então, a esperança é que isso aconteça em 4 anos, gente. Esse foi o comunicado que o Fernando Haddad fez essa semana, né? E também informou que
poderia criar um imposto digital, né? Algo parecido com o que o outro ministro da Fazenda do governo anterior estava pensando, que esse imposto na verdade não seria pago pelo contribuinte, ou melhor, pelo consumidor, e sim pelas empresas. Mas hoje em dia, gente, quem é que assume todo o imposto? É de fato o consumidor. Então o consumidor vai acabar pagando isso, né? A empresa não vai suportar isso sozinha sem repassar no preço. Então, sinceramente, eu não sei como ele vai operar isso, né? Também foi outro assunto que ele colocou, mas também não disse como vai ser. Então a gente vai continuar acompanhando, tá, gente? Então esse foi o primeiro assunto, sobre a volta, ou melhor, a revogação da taxação que eles tinham prometido, que não aconteceu. Agora o segundo assunto, gente, é sobre a tese do século, ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então é uma discussão bem longa aí, gente. Eu acho que em torno de 2005, 2006, esse assunto foi colocado no STF, teve idas e vindas aí, e o contribuinte sempre foi contra a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Para quem não sabe, a base de cálculo do PIS e COFINS é a receita que você tem numa operação de venda ou de prestação de serviço, que é conhecido também como faturamento, tá, gente? E a regra pedia para incluir o ICMS nesse valor, né? Então a base do imposto, das contribuições ficava grande, ficava inchada, e é claro que você pagava mais PIS e COFINS. E o contribuinte dizia que não, esse tipo de valor que é repassado aos estados, na verdade não é uma receita do empresário brasileiro, né? É uma receita dos estados, né? Ele só é um mero agente que repassa essa receita para os estados. Esse foi o argumento que sempre foi colocado nessas discussões por parte das empresas. Só que o fisco entendia que não, que a regra tinha que ser respeitada, o ICMS tem que ser dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então esse assunto foi parar na STF, né? Em 2017 saiu a decisão, né? Uma decisão que dizia que é inconstitucional a inclusão do ICMS, só que não falava como que seria o tratamento dessa exclusão, né? Então teve um embargo de declaração, porque existia algumas questões que precisavam ser respondidas, né? Os próprios ministros precisavam responder essas questões para o contribuinte. Então isso passou alguns anos e, se eu não me engano aí, eu acho que até no meu post está um pouquinho mais detalhado, mas lá em março de 2021 saiu a decisão final em que os ministros do STF entendiam que o ICMS que precisava sair da base de cálculo do PIS e COFINS era de fato destacado nas notas fiscais, né? O fisco queria que fosse o resultado entre o débito e crédito, e o saldo, se fosse a pagar, seria esse o valor que seria retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, resumo da ópera, gente. A partir de agora, desde esse julgamento, né, que também teve a modulação dos efeitos, não há necessidade mais de incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Porém, essa informação não chegou até vocês, provavelmente, ou chegou a poucos, né? Poucas empresas, talvez as maiores empresas, as multinacionais. Então seria importante a gente começar a revisar isso, né? Conversar aí com a contabilidade, com o seu contador, para ver se ele está fazendo essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E essa regra, gente, se aplica ao lucro real e também ao lucro presumido, tá? Então por isso que é importante vocês acompanharem, né, como que está aí a apuração dessas contribuições. Você do Simples Nacional, como eu comentei no início, você tem, eu acredito, a intenção de migrar para um regime mais robusto, né, sem precisar fazer esse controle maluco aí de faturamento, não podendo passar ao limite interno, porque senão você paga o ICMS por fora. Talvez não pensar mais em criar outros CNPJs para você se manter no Simples Nacional e de repente ter uma bitributação nisso, que também é uma outra loucura, né? Não recomendo. Então você pensa aí para um regime mais robusto, e essa tese vai te ajudar lá,
também, tá, gente? A possibilidade também de você buscar o do passado, quem já trabalha mais tempo aí no lucro real e no lucro presumido, né? Existe a forma de a gente tentar administrativamente, ou quem sabe, se for o caso, uma empresa um pouco mais prudente, entrar com uma ação pedindo um indébito. Há a possibilidade também de fazer dessa forma. Então esses assuntos, gente, tanto o primeiro quanto o segundo, são importantes para vocês. Isso impacta a sua vida, impacta a vida das empresas que você tem, né? Isso é importante saber também. Então, a minha intenção sempre foi essa: levar a informação de um jeito despojado, sem ter muita parte técnica, mais um bate-papo para vocês. E que a informação chegue de fato, né? Que vocês possam entender. E mesmo não sendo fácil de entender, se existir dúvidas ainda, gente, vocês podem me mandar um direct pelo Instagram, eu respondo sem nenhum problema, porque a minha intenção realmente é ajudar vocês, tá certo? Então é isso, um bom final de semana para vocês e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço!